O tema da mensagem de hoje é o poder da confissão. Pastor, por que você colocou um demônio fechando a boca de uma mulher? Porque nós somos representados por essa pessoa. Por muitas vezes o inimigo quer que você fale palavras malditas. Mas quando você vai confessar algo que é a palavra de Deus para a tua vida, muitas vezes ele quer que, de certa forma, ele tenta tampar a sua boca. E nós precisamos aprender isso para colocar em prática. Porque a palavra de Deus nos ensina algo muito forte. E hoje Deus quer tratar com você. O livro de Tiago, capítulo 3, versículo 2, diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Preste atenção. O texto, Tiago, ele fala sobre uma grande embarcação, como aqueles navios de cruzeiros enormes. Dentro daquele navio tem alguém, sabe, com um leme na mão. E você talvez já tenha visto. É uma roda, né, com alguns pauzinhos que hoje em dia deve ser mais moderno, acredito eu. Mas a função é a mesma. Basta ele virar para um lado ou para o outro, toda aquela embarcação que parece uma cidade ali dentro desses navios, principalmente quando eles estão cruzeiro, ele consegue levar. Ele também diz assim: se nós temos condição de colocar freio na boca do cavalo, e com isso nós começamos a conduzir o seu corpo para onde vai, quem diria nós que temos um pequeno membro que é a língua? E esta língua nós devemos domá-la, porque se não domá-la, nós não conseguimos domá-la, nós iremos sentir todo o peso do que ela vier falar. É o menor membro do corpo, membrativo, né? Mas talvez seja o mais perigoso. A Bíblia diz que ele é comparado ao que pode colocar de uma faísca a incendiar uma floresta inteira. Sabe, querido, a construção da sua vida, ela está baseada naquilo que você diz. E de uma forma profunda, nós podemos avaliar de uma maneira prática, de tudo que você vive, é consequência daquilo que você fala. Tem alguém que logo quando criança tem aquele chamado e diz assim: papai, eu vou ser médico, vou ser advogado, vou ser engenheiro. E desde criança, talvez o pai e a mãe, como toda criança, imagina assim, em algum momento ele vai desistir. Porque ele vai lembrar ou vai aprender sobre outras profissões e consequentemente depois queira fazer uma faculdade. Mas tem aqueles que desde criança pensa fazer aquilo, né? Já começa a declarar aquilo, e quando criança ele não tem muita autoridade, mas quando ele vai crescendo ele passa a viver. Ele passa a viver como médico, mesmo não sendo, ele passa a consultar, ele passa a entender, ele passa às vezes algumas pessoas até medicar. Porque ele aprofundou naquilo. Por quê? Porque aquilo que nós falamos ontem, provavelmente nós seremos amanhã. Você está entendendo? Olha como isso é sério. Sabe, isso vai influenciar principalmente nos seus relacionamentos. Tem gente que diz assim: olha, na minha casa, na minha família é um tal de gente separada, divorciada, brigada, sabe, que ficou viúvo não sei quantas vezes. E a pessoa, por muitas vezes, ela aceita isso para a vida dela. Ela começa a dizer: mas comigo é a mesma coisa, meu pai era assim, minha mãe era assim, sabe? Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Sabe, querido? Outra coisa é a sua posição. Qual posição você quer estar no amanhã? Você é daqueles que qualquer coisa está bom, então qualquer coisa amanhã vai estar bom para você. Mas se você tiver um alvo, se você tiver um objetivo, e se você confessar aquilo que realmente você quer, este é o poder de transformação. A terceira coisa, o seu grau de influência.
quanto mais nós somos influenciadores, também somos influenciados. Tem aquele que é um influenciador para bem e outros são influenciadores para mal. Quarto, com a sua capacidade de mobilização. Eu preciso me mobilizar. Se eu ficar naquela, eu não consigo, eu não posso. Tem gente mais inteligente que eu, mais unção do que eu, tem mais atitude do que eu sempre vou estar paralisado. Mas porque isso é a vontade de Deus para a minha vida? Não, é porque essa é a vontade, ainda que inconsciente, é o que eu falo, o que eu anuncio todos os dias, e esse é o poder que manifesta na sua vida. E quais são as suas finanças? Como estão as suas finanças? Você é daquele que acostuma a ficar alegre com pouca coisa? Não, se eu ganhar um salário mínimo, dando para comer, pastor, tá bom, tem gente que vai viver só comendo a vida inteira. Mas nós precisamos alcançar objetivos, e eu quero falar sobre o primeiro: as suas palavras dirigem a sua vida. Esse objeto é um leme. É as minhas palavras que vai direcionar se eu vou para a esquerda, para a direita, se eu vou reto, e o quanto eu tenho que me posicionar. Sabe, amado, hoje você é fruto daquilo que você declarou ontem. Quem me conheceu há mais de 30 anos atrás, eu era uma pessoa totalmente oposta do que eu sou hoje. Primeiro que eu não conhecia este Deus. Eu servia demônios. Para quem não me conheceu e não sabe da minha história, eu fui pai de santo no Candomblé. E aquele era o meu objetivo. Até um dia que o Senhor permitiu que eu perdesse tudo, eu ficasse sem nada. Eu comecei então a procurar alguém que pudesse me dar uma resposta. Bati em todas as portas, todas estavam fechadas. Até um dia que a minha mãe com a minha irmã já estavam convertidas. Ela falou: Alexandre, não tem mais o que fazer. Você não quer ir na igreja conosco? Imagina, né? Eu era pai de santo, eu tinha horror a crente. Mas o Senhor muitas vezes vai nos apertando, sabe? E esse aperto que o Senhor vai colocando é não para que a gente sofra, porque Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Mesmo aquele que está lá no mundo fazendo coisas terríveis, todos têm o direito de um dia conhecer a Cristo. E Ele me deu essa oportunidade, amado. E eu agarrei essa oportunidade como algo que realmente fazia parte da minha vida. E muitos já conhecem a minha história. Eu entrei nessa igreja neste dia e ouvi um louvor, aquele louvor me tocou e até hoje eu sou tocado por este louvor. Só de pastor eu já tenho mais de 25 anos. Ontem eu estava conversando com a minha esposa. Ela falou: você lembra do fulano de tal? Foi você que batizou? Eu falei: olha, eu já batizei tanta gente que eu não sei quem que eu batizei. Há mais de 20, 30 anos atrás, né? A gente não tem essa lembrança. Mas quando eu me converti, amado, e a primeira pessoa que se dirigiu a mim, eu não lembro quanto tempo de convertido eu tinha, a pessoa se dirigiu a mim e falou assim: Deus está mandando te dizer que você será um pastor. Eu tomei posse daquela palavra. Eu poderia dizer: não, está amarrado, ou sei lá, eu não quero, enfim, qualquer coisa. Mas não, aquilo veio de encontro ao meu coração, porque era a boca de Deus falando para mim. E naquele momento eu decidi acreditar. E eu comecei a declarar: Senhor, se é Tu mesmo, então eu quero ver a transformação. Menos de um ano que eu estava batizado, eu comecei como diácono numa igreja. A pastora, teve que visitar os pais que estavam tomando conta, estava doente em Minas. O pastor me enviou para lá para ajudar, porque era uma igreja de 5 pessoas. Ela demorou 3 meses em Minas. Quando ela chegou, a igreja estava cheia. Porque eu já era pastor? Não, porque eu tinha um chamado e eu comecei a declarar que aquilo era para a minha vida. Eu não sei o que Deus tem falado para você, meu amado, mas eu sei que Deus tem coisas boas para ti. Por muitas vezes nós falamos, nós profetizamos, nós confessamos, porque confessar, você só confessa algo que realmente é verdadeiro. Você só confessa algo que aconteceu, porque senão não é confissão, não é verdade? Quando alguém fala: não, confessa, então você vai confessar algo que é existente. E se você sabe que isso existe dentro de você, que você tem um chamado, seja na sua vida financeira, espiritual, amorosa, seja em qualquer área, amado, confesse todos os dias. Não se esqueça, se Deus prometeu, o problema é dele para fazer cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Sabe, querido? E o primeiro texto que eu ouvi e que ficou marcado no meu coração foi um texto de Ageu que diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Se você está passando por tribulação, saiba que a segunda casa será muito maior, terá vitória, terá resposta, e Deus é Deus na sua vida. Talvez você disse: poxa pastor, mas esse ano, sabe, eu tinha convicção que tudo ia mudar, que as coisas iam acontecer. Amado, o mundo está passando por uma provação. Deus fechou igreja no mundo inteiro, sabe, para colocar o crente dentro de casa, para ele refletir. Esse foi o primeiro sinal do Senhor, sabe, que antecede o arrebatamento, porque Deus fechou todas as igrejas, mas vai chegar o dia que as pessoas vão sair da tua casa para ir para a igreja, e aqueles irmãozinhos que estavam lá barulhento do reteté, do manto, aqueles que eram crente mesmo, sabe, que não se dobrava diante do mundo, eles não vão estar lá, o culto vai estar vazio. Sabe, querido, então nós precisamos declarar todo dia: eu sou salvo, eu sou justo, eu sou abençoado, eu sou alguém escolhido pelo Senhor. Eu estou passando por esta luta, mas ela é passageira, isso vai passar, porque Deus não criou você para ser sofredor. Deus não criou você para você ter uma família, para você ter filhos, e amanhã por alguma coisa você não tem mais. Sabe por quê? Porque nós não gostaríamos que Deus fosse assim conosco. Na primeira pisada da bola, o Senhor já te mandava para o inferno. Misericórdia, a gente já tinha ido e voltado umas 200 vezes, não é verdade? Mas Ele te amou. Então você, sabe, hoje é fruto daquilo que você declarou ontem. Ou seja, então você se tornará amanhã o que você tem declarado hoje. O que você quer declarar hoje? Aquilo que você declarar tem poder sobre a tua vida. Sabe, se a sua vida amanhã depende da confissão de hoje, onde você estará amanhã? No mesmo barco que você está? Na mesma condição? Não aceite isso, amado. O primeiro grande desafio com a língua é refreá-la para o mal. Esse é o primeiro grande desafio. Refreia a tua boca. Quando você tiver vontade de xingar, quando você tiver vontade de espraguejar, quando você tiver vontade, sabe, de amaldiçoar, porque quando nós ficamos irados é a primeira coisa que acontece. Freia a sua língua. Porque nesse momento que você, sabe, coloca para fora de todo o coração, é o momento que você empresta a sua boca para o diabo. Você sabia, querido, que o desânimo é a estratégia do diabo para pegar a sua boca emprestada? Porque quando eu estou desanimado, eu falo besteira. Quando eu falo eu estou falando nós. Pastor, você também, por incrível que pareça. Não parece, né? Parece sim. Eu sou tão ser humano como você. Ninguém aqui é mais santo. O único que é santo, santo é o Senhor. Nós somos falho. E por isso que a palavra de Deus todos os dias está nos lapidando. Sabe, o diabo ele trabalha, amado, com o poder, sabe, usurpar aquilo que é do homem. Ele não quer que você vença, então ele quer usurpar. Ele precisa de uma boca aqui na terra, porque ele não tem. Ele é um espírito vagando. E por muitas vezes ele, sabe, ele precisa de uma boca. Lembra daquela história que Pedro é repreendido pelo Senhor Jesus? Quando ele fala que o Senhor não tinha que morrer por causa de ninguém, ele fala aquilo que estava no seu coração, por uma emoção, e às vezes nós ficamos emocionados e falamos coisas que não deveria falar. Quando ele fala aquilo, ele se assusta, porque o Senhor Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Sabe, querido, às vezes nós somos boca de Deus, mas no momento do nosso desânimo, nós falamos coisas que não deveria falar. É onde o diabo deita e rola, porque ele sabe que se ele profetizar sobre a tua vida, não tem poder, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Não é isso que está escrito? 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Então você é blindado. Se você é blindado pelo sangue do Cordeiro, o que pode te prejudicar? A sua boca. Porque aquilo que você confessa, você está emprestando a boca para o diabo falar sobre a sua vida. Eu não sei se já aconteceu só comigo. Acredito com você também. Se acaba de falar, o Espírito Santo te repreende e fala: é isso mesmo. Não é? Porque você fala com você mesmo. Essa voz que está falando não faça é do Senhor. A voz que sai de dentro de você com ira, ou que sai de dentro de você com angústia, ou com desânimo, é do diabo. O problema é que nós não sabemos esperar. Sabe? As suas palavras dirigem a sua vida de que forma? Como
alguém que está dirigindo um carro, um navio. Segundo, dirija suas palavras na direção que você quer conduzir a sua vida. É como eu disse, sabe, a direção de um navio está intimamente relacionada à direção da nau do qual está conduzindo. Se você quer virar a sua vida, vira o leme. Quando eu viro o leme, e o leme aqui é a boca, tá? Para a vitória, é para lá que eu vou. Mas quando eu viro o leme para a derrota, é para lá que eu vou. Você já viu aquelas pessoas que saem de casa já profetizando? Hoje em dia não, né? Mas na minha época, a gente pegava aquela carteira de trabalho azul, parecia uma biblinha, e saía procurando emprego. E aí você passava nas empresas, quando alguém indicava, tinha uma placa lá, precisa disso, disso, disso. Não tinha esse negócio de currículo, muito menos enviar por e-mail. Você pegava, né, a sua carteira que representava a sua história e chegava até lá. Quantas pessoas, quando chegava lá, havia uma fila de 200 pessoas. Primeiro ele saía de casa assim, a mãe dizia, vá menino, vá procurar emprego. E procurar emprego era literalmente sair na rua procurando, era ou não era assim? E quando ele chegava lá, quando ele via aquele monte de gente, ele falava, devia ter ficado dormindo, porque um monte de gente desse, quem sou eu? E às vezes a pessoa, ela não dava crédito a ela mesma. Ela voltava para casa e dizia para a mãe, não, cheguei lá, tinha tanta gente, com certeza, a hora que fosse pegar a minha carteira, já tinha acabado as vagas ou as fichas. Sabe, amado? Para onde você está direcionando a sua vida? Porque para onde você direcionar, é para lá que você vai. Sabe, porque tudo que existe, com certeza foi procedido por uma confissão, por uma palavra. E se ela saiu do seu coração, o texto diz assim, que é algo profético. Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Sabe, amado, o Espírito não realiza nada se não houver uma palavra liberada. Deus não ficou preocupado que tipo de luz, sabe, se era um luzeiro como o sol, como a lua, como as estrelas, como a galáxia. Ele não estava preocupado, porque quando ele diz haja, simplesmente houve. Nós ficamos preocupados até como orar. Você vai orar por você, você está com dor no estômago. Então normalmente a sua oração é assim, Senhor, entra agora dentro de mim, vai descendo pelo canal da minha garganta e chega até o meu estômago. O que tiver lá vai arrancando, passando por tudo isso e colocando para fora. Nós queremos ensinar a Deus como cura. Nós queremos falar para Deus, faz assim, faz assado. A verdade, nós precisamos entender o que é o haja. Há um poder de Deus sobre a sua vida. E quando você libera, não importa como vai acontecer. Você está orando pelo teu emprego, aí você diz assim, Senhor, toca no meu amigo que vai falar com o encarregado, que o encarregado vai falar com o diretor, para ver se surge uma vaga para que eu faça um curso, e aí ele me chama, toca lá, Senhor. Gente, isso é muito difícil. Não é verdade? Nós precisamos simplesmente crer e confessar. Aquilo que você declarar, aquilo que você profetizar, o problema é de Deus, basta você crer. Engraçado que quando Jesus orou por Lázaro, e ele era muito conhecedor, ele poderia falar todos os trâmites da medicina, até que Lázaro voltasse a ressuscitar. E dentre tudo que ele viesse falar, ele dizia, agora ativa o coração dele, sopra o Espírito nele, o seu cérebro agora vai começar a funcionar, e vai dar ordem a todos os neurônios para que ele possa então ter vida. E quando eu falar para ele voltar e ressuscitar, ele vai entender. Foi isso que Jesus disse? Não, ele agradeceu o Pai. Pai, eu te agradeço pelo milagre já alcançado. Ele agradeceu já antes de ordenar, porque ele sabia que quando ele ordenasse ia acontecer. Ele só disse, Lázaro, sai para fora. Deus não se explica. Se nós somos filhos de Deus, nós somos semelhantes a Ele, então não tem explicação. Sabe, há um poder,
há uma palavra liberada. Suas palavras sempre vão cumprir um efeito ou haja para que o Espírito se mova. O Senhor só vai se mover quando você falar, quando você declarar, ou dará legalidade para o diabo usurpar e destruir. Você está entendendo? A palavra de Deus em sua boca, amado, ela possui a mesma autoridade de Deus. Se nós somos templo, casa, morada de Deus, se Ele mora dentro de nós, habita em nós, então a palavra que sai da sua boca precisa ter o mesmo poder. Sim ou não? A mesma autoridade. Quando a palavra de Deus está verdadeiramente dentro do seu ser, na sua boca, na verdade você está emprestando a boca para Deus falar. Deus está falando através de mim, através de você. Olha o que diz o livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão ou tornarão vida esses ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Osso, caveira, pode ouvir alguma coisa? Mas por que o profeta diz assim, ossos secos? Para quem não sabe, o Vale de Ossos Secos, amado, é diferente do que nós temos padrão hoje de cemitério. Na época não tinha cemitério. Quem tinha dinheiro, comprava-se uma cova, que era um túmulo, né? uma caverna, e aí enterrava a pessoa lá. Quem não, algumas cidades tinham vales. E era um vale que realmente todos os corpos eram lançados lá. Os ossos secos ficavam lá. Hoje você vai no cemitério de Diadema, tem um quadradinho lá que você paga, você põe os ossos. Em outros cemitérios também tem, não é? Quando não, a pessoa não tem dinheiro, esses ossos eles vão para um lugar onde mistura todo mundo. Cabeça com cabeça, braço com braço. Foi nesse lugar que o Senhor levou Ezequiel. O Senhor estava ensinando para Ezequiel o que eu estou tentando ensinar para você. Dizendo assim: olha, Ezequiel, não é porque você é profeta, mas o meu Espírito habita em você. Então eu vou te levar no Espírito a um lugar, porque ele não foi lá pessoalmente, ele foi em Espírito. E quando você chegar lá, você vai entender o que vai acontecer. Aí ele pergunta a Ezequiel: porventura, essas pessoas que já não são mais pessoas, mas esses ossos que estão aqui, eles podem viver? Ezequiel sabia que Deus não faz nada se não for para a transformação. Ele falou: Senhor, tu sabes. Ele falou: então, filho meu, profetiza, confesse, declare, ordena, que esses ossos agora vão deixar de ser apenas ossos, mas eles se tornarão vidas. E aí então ele fala: ossos secos. Eu quero fazer uma ponte no que Pedro fez com a sogra dele. Pedro, quando ora pela sua sogra, ele ora porque ela estava com febre. E é engraçado que febre é o estado que a pessoa está. Febre em si não é uma doença. Febre é como se fosse um termômetro do corpo que aponta que algum órgão está inflamado ou infeccionado. Fala assim: eu peguei uma febre do fulano de tal. Não existe isso. A febre, ela só se manifesta quando tem algum órgão no nosso corpo infeccionado, né? E aí então, ele vai orar por ela, ele não sabe qual o problema dela, porque ele não é médico, nós não temos obrigação de saber. Ele olha para ela e diz assim: febre, em nome de Jesus eu te repreendo. Como nós podemos dizer câncer, como nós podemos dizer diabetes, como qualquer outra enfermidade, chama pelo nome da qual aquilo existe e ordene que vá embora. Ele disse a Ezequiel: ossos secos, vivam. Eu acredito que Ezequiel estava de olho fechado, como nós temos costume de orar com os olhos fechados e declarando. De repente ele ouve um barulho, e quando ele abre os olhos, os ossos estão se mexendo.
Por que estava se mexendo? Porque talvez a cabeça estava lá, e aquela pessoa, daquela cabeça, o braço estava desse lado. Então eles começaram a se encaixar. Deus faz o quebra-cabeça acontecer. Depois que estavam todos eles no chão, em fileirinha, porque Deus é um Deus organizado, o Senhor olha para ele e fala assim: agora, filho meu, profetiza tendões e carne. E ele profetiza, e eles começam então a ter os tendões e ter a carne. E quando estavam todos no chão, como se fossem bonecos, ou como se fossem pessoas mortas, ele diz: agora sopra o meu espírito. Deixa eu te dizer uma coisa: tem coisas que você fala para Deus, Deus te dá a direção, e na segunda parte você não dá continuidade. Se ele falou, aguarda, porque a segunda continuidade, a parte B vai vir, depois a C, até que se conclua, porque Deus quer usar a tua boca como boca aqui na terra. O único que não tem um corpo presente, físico, palpável, sabe, aqui na terra, e que tem poder de fazer todas as coisas, é Deus. Nem o diabo tem poder. O diabo, para fazer determinadas coisas, ele precisa usar a boca de alguém, porque ele não tem voz ativa, e ele não tem um corpo físico à maneira do homem. Você está entendendo? Você está entendendo que você é muito maior do que o diabo? Você é muito maior do que esses demônios. Basta uma palavra sua, uma ordenança sua, e todos eles caem por terra. Terceiro, não são atitudes, são confissões. A nossa tendência, amado, natural, é achar que é o que mudará a nossa vida, são as nossas atitudes. A gente ouve muito isso, né? Não, mude as suas atitudes. Mas diante do caos, Deus nos convida a tomar atitudes, sabe? Não nos convida a tomar apenas atitudes, mas a liberar a palavra, a confessar aquilo que você crê. Às vezes nós queremos confessar aquilo que a gente vê. Não é aquilo que você vê, mas é aquilo que você crê. Você só está vendo morte. Ultimamente só se fala de morte, de pessoas enlutadas. Você precisa crer que tudo vai voltar ao normal, como já está acontecendo. Não declare aquilo que você vê, declare aquilo que você quer ver. O que eu quero ver? Qualquer outra pessoa diria assim: não, Senhor, manda outro fazer, né? No caso de Ezequiel. Mas quando ele disse que ele ouviu do Senhor, é possível eles viverem? Ezequiel quis pagar para ver, e ele foi até o final. Sabe qual é o nosso problema? A gente para no meio do caminho e fica com medo do próximo passo. Não tenha medo, o Senhor é contigo. O seu ministério, amado, será uma consequência daquilo que você declara, daquilo que você confessa. O meu ministério é aquilo que eu confesso. E por muitas vezes dei com os burros na água porque fiz errado, e Deus permitiu. Números capítulo 13, versículo 31 diz assim: porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que diziam, que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como um gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Sabe, querido, Moisés envia alguns espias para espiar a terra. E espiar a terra é o seguinte: você está orando por alguma coisa, ao Senhor te manda ir lá. Mas como que eu vou lá? Eu não tenho dinheiro para comprar aquela casa, e você quer aquela casa? O Senhor falou: vai lá, vai espiar a terra. Chega lá, eu vou te dar atitude, você vai orar, você vai ungir, você vai fazer alguma coisa. Deus manda esses homens justamente para tomar posse, para ver com os próprios olhos que a promessa se cumpriu. Eles voltam de lá e eles viram muitas coisas maravilhosas, mas o que atentou, chamou a atenção deles? Os gigantes, o perigo, a luta, a batalha e a dificuldade. Sabe qual o problema do ser humano? É que ele olha simplesmente a parte ruim da coisa. Acompanhe no quadro. Deus sempre lhe mostrará algo maior do que sua capacidade pode alcançar. E quando nós enxergamos algo maior, nós ficamos com medo. Mas quem sou eu? É muita areia para o meu caminhãozinho. É muita penca para que eu possa carregar.
Mas, meu amado, se Deus está colocando para que você, está te mostrando, é porque Ele vai te dar capacidade. Talvez você não tenha agora, mas Ele vai te dar capacidade. Basta que você abra a boca e confesse: Senhor, pode contar comigo, é nós. Segundo, o que é provado quando Deus nos mostra a terra, não é a nossa capacidade de lutar, é a nossa capacidade de crer. Eles viram lá na terra prometida gigantes, verdade? É a parte ruim, mas eles viram, amado, frutas enormes, tudo lá era grande. Ou você acha que quantas caixas de uva um gigante come, se for aquela uva pequenininha? As uvas lá eram na proporção da terra, grande, a grandeza de Deus. A Bíblia diz que tanto a romã quanto o cacho de uva precisava de 2 homens para carregar. Por quê? Porque era comida de gigante. Eu imagino que a comida de formiga não é a mesma comida da tartaruga. A proporção é maior. Então Deus, Ele faz as coisas corretas. E Ele pegou um povo que estava acostumado, que saiu do Egito como escravo, que nunca teve nada, não teve visão de crescimento, e Deus coloca algo grande. O que eles olharam? Eles disseram assim: isso não é para nós. Como é que Deus te dá algo e você diz que não é para você? Como é que Deus te caminha a fazer alguma coisa na obra de Deus, na sua família, na tua casa, e você diz: não, isso não é para mim? Meu amado, você está emprestando a sua boca para o diabo, e o Senhor está puxando a tua orelha hoje, dizendo: você que me ouve pelo YouTube, abra a tua boca para confessar vitória, conquistas e bênção. Você é vaso de Deus, você não é instrumento de Satanás. Terceiro, você só declara aquilo que já é seu, para não convencer, não é para convencer a Deus, mas é para convencer a si mesmo. Eu não vou declarar aquilo, amado, simplesmente para que Deus fique feliz comigo. Eu tenho que declarar porque Deus me deu. Tem coisas que Deus já fez na minha vida que eu falo: meu Deus, aonde que eu estou chegando? Sabe, eu não mereço. E o Senhor sempre repreende: se não merecesse, não estava ganhando. Ele fala: não está aqui, mas quem falou? Mereço mais porque eu sou filho do Altíssimo. Sabe, querida? Tem um ditado que diz assim: me diz com quem tu andas, e eu te direi quem és. Com quem nós andamos? Não é com o Senhor? Então as pessoas têm que olhar para nós e dizer quem realmente nós somos: um vitorioso ou um derrotado? O que você quer ser? Conforme, amado, disseram, essa foi a resposta de Deus para o povo. Eles olharam para eles e viram que eles eram como um gafanhoto, sabe? E nós, muitas vezes, recebemos aquilo que nós declaramos. Deus respeita para onde estamos virando o nosso leme. Tem gente que diz: ah, pastor, eu não estou indo na igreja porque eu estou dando um tempo. Não entendo, até hoje eu não entendi que tempo é esse. Tempo de quê? De errar, de pecar, de cair, de fazer coisa errada? Às vezes é. Mas esse tempo não é algo complicado? Eu posso brincar com o invisível? Eu posso brincar com o inimigo que eu não enxergo? Então a vida inteira eu fui boca de Deus para profetizar, sabe? E liberar coisas boas e tirar Satanás da minha vida. Você acha que ele desistiu? Sabe, querido, tenha confissões acerca daquilo que Deus lhe prometeu. Deus lhe prometeu um ministério, família, finança, igreja, um próximo ano próspero. Tenha convicção disso. O que você quer? Aonde você quer chegar? Quarto e último, senso de direção. Pessoas sábias têm um profundo senso de direção. Elas sabem para onde querem ir e fazer planos para chegar lá. Se eu tenho um senso de direção para onde eu quero ir, eu tenho que fazer planos, eu tenho que traçar. Eu tenho que dizer: olha, é assim que eu quero. Não importa se vai dar certo ou não, eu tenho que fazer. Não é assim? É tão importante saber aonde você quer chegar, como se você vai chegar e de que forma você vai chegar. Sabe, querido, a maioria dos crentes possui visão. Ele tem uma visão do que ele quer. Se você falar para a pessoa: o que você sonha para a tua vida? Olha, eu sonho isso, sabe? Mas não conseguem traduzir quais são os caminhos dessa visão. Se eu quero estudar para ser médico, o caminho é estudar. Sim ou não? O custo disso, isso é uma outra história. Vamos trabalhar, vamos correr atrás, mas eu preciso ter a visão daquilo que eu quero, sabe?
Porque senão, amado, esse sonho se torna utopia. Não há nada mais importante para um pastor do que traduzir o senso de direção. Eu faço isso todo culto. Toda palavra eu te direciono para um determinado local, explico, replico, ensino e volto a essa palavra de novo, porque esse é o meu objetivo. Te levar a uma direção, sabe? Traduzir qual é o senso de direção, sabe? Dar a direção, ou seja, dar a resposta ao questionamento que todo irmão faz. Se alguém chegar em mim e falar, pastor, onde você está me levando? Eu sei exatamente aonde eu estou te levando. Qual lugar que eu quero que você chegue, que você alcance, sabe? Para onde vai a minha família? Provérbios 11:14 diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo. Se nós não formos direcionados, nós fazemos errado, nós votamos errado, nós compramos errado, nós vendemos errado, nós falamos errado e agimos com erro. Nós precisamos saber traçar o caminho, sabe? Que isso vai diferenciar de um lunático ou de um verdadeiro sonhador, aquele que não sabe traçar um caminho. Eu quero ir na 25 de março, eu não sei, não tenho um GPS, o que eu posso fazer? Eu sei dirigir, então eu sei que eu pego a Imigrante. Me falaram que depois eu pego a Bandeirante, aí eu pego a 23 de maio. Se eu não sei, amado, antigamente tinha um livro azul, com umas letrinhas muito pequenininhas, ô trem ruim de ver aquilo. Hoje tem o GPS, mas nesse meio tempo, por muitas vezes a gente parava na rua e falava, fulano, como que eu faço para chegar em tal lugar? Não é assim? E você vai, irmão. Eu tinha um sonho, e foi realizado, de ir para os Estados Unidos. E quando foi em 2014, foi 2014? Acho que foi. Eu fui para os Estados Unidos. Alguém me disse, você é louco, você não domina o inglês direito. Né? Como é que você vai chegar lá? Vai ficar 15 dias. Eu fui para ficar uma semana em Miami, uma semana em Orlando. Olha que chique. Comprei passagem, sabe? Reservei hotel. Fui, irmão, fui. Feliz da vida que tudo ia dar certo. É claro que nessa época já existia o Waze, né? Mas mesmo assim, poderia simplesmente não funcionar, dar um pau no celular, perder esse celular. Tanta coisa pode acontecer, não é verdade? Mas aí é que está, quando você tem um sonho, você precisa fazer um traçado, um projeto. Olha, é assim, é assim, é assim. Aí quando eu fui tirar o visto, nossa, tanta gente falou, não, ninguém consegue, é muito difícil, você tem que ter isso, tem que comprovar aquilo. E quando eu fui lá no consulado, tinha um monte de gente, mas muita gente. Então são vários boxes assim, né, que você fala lá com o cônsul, e uns 3 na minha frente foi negado. E aí eu perguntei para o rapaz, escuta, como que eu sei que vai ser, eu vou ser negado ou não? O cara às vezes não fala direito, né? Embora que fala português. Ele falou assim, olha, se ele entregar o passaporte para você, foi negado. Mas se ele te falar, boa viagem, foi aceito. E eu vi um monte de gente pegando o passaporte e indo embora. Aí estava eu, a pastora e a Jo era pequenininha. E falou, quando chegar lá, vão te fazer um monte de pergunta. Seja sóbrio para falar. Eu falei, Senhor, não peça para eu ser sóbrio, porque eu vou ficar, né? É muito tenso. Mas enfim, vamos lá. Chegamos lá, a primeira coisa que ele olhou, para onde você vai? Eu falei, que hotel você vai ficar? Falei. Aí olhou para a Giovana e falou, você está indo para onde? Ela falou, eu quero ir para Disney. Aí ele olhou para nós e falou, boa viagem. Reteve o passaporte, porque é ali que carimba o visto. E a gente saiu dali flutuando. E aí começamos a agradecer a Deus. O Senhor falou assim, mas do que você tem medo se desde o primeiro dia eu disse que você iria? Sabe qual é o problema? É que a gente ouve pessoas. Quem está doente ouve muita palavra de morte. Não fulano, nossa, fulano morreu, com isso aí não teve jeito. Aí você fala, mas se todo mundo morreu com essa doença, eu vou ser o próximo, porque a gente só ouve maldição. Aprenda a ouvir as coisas que Deus tem para te dizer. E quanto à direção, amado, ela é mais do que um objetivo. A direção precisa ser um foco. Pedro tinha um objetivo de ir até Jesus sobre as águas, andando sobre as águas. Mas o objetivo é diferente de foco. O objetivo dele não havia mudado nada. Por quê? Porque ele havia mudado o foco. Ele começa a andar sobre as águas. E o foco
Primeiro ele teve a direção, mas o foco era chegar até Jesus. Quando vem a tempestade, ele tira os olhos daquilo que era o foco, daquilo que era o alvo, e olha para onde? Para as águas se movendo. Ele teve medo da tempestade. Engraçado que ele saiu do barco, a Bíblia não fala quantos metros que ele andou, né? Para chegar até Jesus. Ele andou sobre as águas estavam firmes, sabe? E aí ele se perde naquele momento. Você precisa alinhar qual o seu foco ao seu objetivo. Se eu tenho um objetivo, eu preciso alinhar esse objetivo e esse foco, aonde eu quero chegar. Sabe, querido, já estou terminando. Só podemos ser motivados e seguros quem sabe para onde está indo. Se você não sabe para onde está indo, você está indo em qualquer lugar. Aquele que não tem alvo, acerta em qualquer lugar, querido. Se eu tenho um alvo, o alvo tem aquele monte de círculo, mas tem um pequeno no meio, o meu alvo é ali. A primeira coisa que eu vou detectar na minha mente é que é difícil, claro, é difícil. Mas eu estou aqui para tentar, seja 1, 2, 100, 200. Eu só saio daqui quando eu alcançar o meu alvo. Quando eu alcancei, a segunda vez eu alcanço de novo, a terceira eu posso errar, mas a quarta eu alcanço de novo, porque eu já tive um tempo de alcançar, sabe? Não tem coisa pior do que não sabe para onde vai, ou não sabe o que quer. Nós somos como meninos. Criança que não sabe para onde quer, o que vai ser quando crescer. Ele só quer brincar, porque o foco e o alvo dele é isso. Sabe, a certeza de que estamos no caminho certo, com certeza produzirá uma imensa capacidade criativa e inspiradora. Quando eu tenho certeza que eu estou no caminho certo, eu começo a ficar inspirado. Eu começo, sabe, fazer com mais excelência, porque eu tenho certeza que aquilo que eu estou fazendo está tendo resultado. Sabe, irmão, uma coisa que nós precisamos entender todos os dias é que você está no caminho, o caminho é o Senhor, é Deus que vai te dirigir. Pastor, mas eu gostaria de entender tanta coisa. Não entenda nada, entenda que você é filho amado, que o Senhor já te salvou, que você é salvo em Cristo Jesus e que o seu foco, o seu objetivo, aquilo que é o seu alvo, continue crendo, porque o Senhor te fará alcançar. E tudo isso será pelo poder da confissão. Abra a boca, confesse. Estão dizendo ao contrário, confesse. Alguém vai dizer assim para você que está desempregado: nossa, emprego está difícil e eu vi na mídia que vai piorar. Você vai dizer: comigo não, o Senhor já abriu a porta, eu só estou aguardando o momento de adentrar esta porta e conquistar aquilo que eu quero. Amém, amado? Porque o poder da destruição, ele já nos rodeia. A palavra contrária, da palavra maldita, ele já nos rodeia. Mas Deus quer que você seja abençoado. Então seja boca de Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você.